Bom dia, boa tarde, boa noite, na paz de Jesus. Este é o canal EBD Impactante e nós estamos no curso 10 erros que os professores de escola bíblica dominical não devem cometer. Nós estamos no quarto dia, nós estudaremos mais 2 erros e eu espero do fundo do meu coração que vocês estejam gostando, que esse conteúdo esteja indo ao encontro da necessidade de que cada um de vocês tem, e eu quero pedir encarecidamente: curta os vídeos do canal EBD Impactante, faça comentários, é importante para o canal. O YouTube vai entender, ele vai reconhecer que o canal está sendo visto, que as pessoas estão interagindo, e isso vai fazer com que os vídeos sejam mostrados para mais pessoas. Então faça isso, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Para se inscrever, você que tem que ter uma conta no YouTube. É muito fácil, você só precisa preencher os dados, tá bom, tá feito, e aí você vai poder se inscrever no canal. Faça isso em nome de Jesus. Nos ajude nessa empreitada. E também compartilhe os vídeos com as pessoas que você conhece. Então vamos lá para a nossa aula deste dia. Nós vamos abordar o assunto erro de perder o controle da aula para ouvir todos os alunos que querem participar. Já aconteceu isso com você? Você dá oportunidade para o João, para Maria, para o Pedro, para a Tereza, porque você não quer magoá-los, porque eles levantaram a mão dizendo que querem participar e você é um professor que gosta da participação. Eu amo a participação dos alunos. Porém, quem tem que ter o controle somos nós, professores de escola bíblica dominical. Lembra que eu falei na última lição, no último vídeo, que a batuta da sala está nas mãos do professor? Ou seja, é o professor que rege o que acontece em sala de aula. E você precisa ter isso muito claro se você quiser ser um professor diferenciado. Se você quiser ter o tempo necessário para ministrar a sua aula de escola bíblica dominical. Quem controla é você. E não se preocupe com isso, porque não vai trazer nenhum tipo de prejuízo para os seus alunos. Se você aprender a trabalhar dessa forma, você vai ver que vai trazer mais benefícios do que problemas para a sua aula. Então, eu pessoalmente, eu amo a participação dos alunos. Eu sempre gostei, eu aprendi que o público adulto, ele precisa participar, ele precisa interagir, ele precisa contar as experiências, porém, nem sempre isso é possível. Se a gente for ouvir todo mundo que quer participar, nós não vamos ter ensino bíblico. Então você precisa ter isso muito bem definido na sua mente para que você gere a ação necessária. Eu sempre orientei e continuo orientando e continuo pensando da mesma forma que se o professor desejar ouvir alguém, ele deve preparar essa pessoa antecipadamente. Ou seja, ele pode mandar uma mensagem: irmão, eu sei que você gosta de falar, que você fala bem, que você tem uma boa desenvoltura, eu gostaria de ouvir você a respeito desse assunto, e aí eu vou te dar a oportunidade, você vai ter 1 minuto para falar. Então, eu gosto disso, porém, nem sempre é possível. Se a gente faz isso, as chances de nós termos problema, elas diminuem praticamente a zero. Então, vamos adotar esta prática para que a gente não incorra em muitos erros. Outro ponto importante: se você sabe que um irmão ou uma irmã tem dificuldades para se comunicar, não lhe dê oportunidade em sala de aula. Não lhe dê. Se você sabe que alguém
fala mais do que o homem da cobra. Isso é um ditado antigo. Eu estou saudosista hoje. Estou lembrando das coisas do passado. Falar mais que o homem da cobra é falar muito, sabe? A pessoa fala descontroladamente. E para você interromper é uma dificuldade. Se você sabe que o irmão X ou a irmã Y age dessa forma, não lhe dê oportunidade. A batuta da sala está nas suas mãos. Outro ponto de grande importância, de extrema importância. Nunca, repete comigo, nunca dê a oportunidade a alguém que você nunca viu. Principalmente se for um visitante. Eu já tive uma vez, eu estava participando de uma escola bíblica dominical como aluno, e o professor muito abençoado, muito carismático, o professor com um coração do tamanho do mundo, ele deu oportunidade para uma pessoa que estava ali e entrou na igreja pela primeira vez. E aí, desculpa, irmãos, isso me traz... eu fico tão assim... Poxa, como nós temos que prestar atenção nisso? Aquele irmão deu oportunidade para uma pessoa que estava ali e aquela pessoa ela tinha um transtorno mental. E ela começou a falar coisas assim, eu falei, meu Deus, onde vai parar? E o professor ficou todo sem graça. E eu interrompi, eu não aguentei, eu interrompi e falei, meu irmão, eu sei que você tem muita coisa para falar, você tem muitas histórias boas, mas deixa o professor contar, ele estudou, ele se preparou, vamos aprender mais um pouco com ele. Eu falei, fulano, continue sua aula. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso, isso é uma coisa muito séria. Se você é professor de escola dominical, lembre-se que esse tipo de situação não pode acontecer com você, certo? Pode parecer cruel, irmãos, pode parecer desumano, mas é necessário, ok? Se você fizer isso, se você perder o controle da aula para ouvir todos os alunos que querem participar, você não vai conseguir dar aula. Então nós vamos para o próximo tópico, que é fugir do tema da revista. Você já fez isso? Você já viu alguém fazendo isso? Você já viu alguém que começa a ministrar e ele vai na Lua, em Júpiter, em Marte, em Saturno, em Plutão, em Netuno e volta para a Terra? E aí acabou o tempo da escola bíblica dominical. Então, nós não podemos fazer isso. Você não pode, você não deve fugir do tema da escola dominical. Olha só que coisa interessante. Os temas das revistas de escola bíblica dominical, eles são previamente escolhidos. Existem propósitos para isso. As pessoas acham, mas de novo essa revista, de novo esse tema. É que existe um cronograma que é feito, às vezes, com 1, 2, 3, às vezes é feito para um... Eu não sei qual que é o critério que a CPAD e a editora Betel faz, mas as revistas são previamente produzidos, os temas são previamente escolhidos e tem motivos para isso. Os temas, vocês vão prestar atenção que eles são sempre sequenciais. A gente geralmente tem uma revista que fala sobre um livro inteiro, um evangelho inteiro, uma carta inteira e depois algum assunto que estava lá dentro desse livro, desse evangelho, dessa carta. E por que isso? Porque reforça o aprendizado. Outra coisa importante é que as revistas sempre prezam pelo crescimento da igreja e sempre existem novos membros na igreja. Se nós não prestarmos atenção nessa questão, nós não vamos conseguir ministrar a aula. Então, para reforçar, existem propósitos específicos pelos quais as revistas têm um tema. Eles têm tema. Cada aula é uma lição e dentro da lição existem tópicos, que geralmente são 3, e subtópicos, que também geralmente são 3 dentro dos tópicos. Então você precisa respeitar isso. Eu, Leonardo Novaes de Oliveira, eu tenho algumas dificuldades para seguir os subtópicos.
Porém, eu sei que isso não vai interromper a aula. Eu gosto de introduzir, desenvolver tópico 1, 2 e 3 e dentro de cada tópico abordar o tema dos subtópicos. Porém, eu não vou ficar 1.1, 1.2, 1.3, você perde muito tempo com isso. Então você pode condensar tudo dentro do tópico 1, os 3 subtópicos, tópico 2, os 3 subtópicos, tópico 3, os 3 subtópicos. Eu prefiro fazer dessa forma, porque eu acredito que ganha mais tempo. Então, irmãos, ainda que a sua experiência como professor seja gigantesca e que você tenha dom de profecia, siga o tema da revista, porque ele existe com propósitos específicos. Algumas pessoas que se dizem mais espirituais do que as outras afirmam que nós não podemos controlar o Espírito Santo. É verdade, o Espírito Santo é Deus. E que é Ele quem nos direciona sobre o que nós devemos falar. Porém, a Bíblia é repleta de orientações a respeito de ordem. Nós devemos fazer tudo com ordem. Você se lembra do conselho de Paulo na sua carta aos Coríntios sobre a questão da manifestação dos dons, a questão da manifestação específica do dom de línguas? Se ele não orienta, vira uma bagunça. Estando dentro da Bíblia, está lá claro, no patente, as pessoas ainda porque elas acham que qualquer tipo de língua é manifestação de Deus. Então a gente vai virar uma verdadeira bagunça e não é isso que uma escola bíblica dominical se propõe. Ainda que pareça algo espiritual, não é verdade, pois a espiritualidade não está associada à desordem. Vocês já observaram que muitos professores se perdem totalmente em sala de aula? Eu comentei lá no início, eles vão em Marte, em Júpiter, em Netuno, mas eles não conseguem. Por que eles não conseguem? Porque na cabeça deles, eles acreditam que não precisa usar revista, que é Deus que vai direcioná-los. E não é assim, não é assim. É necessário ordem, é necessário respeito àquilo que foi proposto a ensinar. E dessa forma, se assim nós fizermos, nós vamos ter uma aula melhor, uma aula mais direcionada, uma aula com início, desenvolvimento, conclusão, e todo mundo vai sair dali edificado pela palavra. Amém? Não se esqueça, curta, comente, compartilha e siga o canal. Que Deus te abençoe, te guarde, te use como professor de escola dominical.